Entrevista com o candidato Valadares Filho. Candidato, nós temos 16 minutos e vamos começar já com uma pergunta de um internauta, Paulo César. Na última eleição, houve muitas propostas relacionadas à mobilidade urbana, como o BRT e o VLT, inclusive de sua parte. Nestas eleições, quais as propostas para a mobilidade do Valadares e o Portal na Política complementa? Valadares ainda promete VLT, ainda pensa no VLT, depois de ver que nem o BRT prometido pelo atual prefeito foi concluído, foi implantado? O VLT ele não está nas nossas propostas agora em relação à mobilidade urbana, ao transporte público. Por quê? Porque a realidade é outra. Nós vivemos um momento econômico muito diferente. A realidade das parcerias administrativas do governo municipal, estadual e federal vive uma dificuldade significativa. A gente tinha em 2012 todas as garantias necessárias para a implementação do sistema, que é modernizar o sistema através do veículo leve sobre trilhos. Nós tínhamos o PAC da mobilidade, nós tínhamos uma capacidade impressionante de endividamento da Prefeitura de Aracaju para que a gente tivesse a elaboração de um projeto como esse. Então, nesse momento econômico, eu não seria irresponsável de colocar o VLT como uma proposta, até porque eu só tinha as garantias em 2012 e agora eu não tenho essas garantias. A nossa proposta será licitar o transporte público. Todos prometeram, mas não cumpriram. Até o final do primeiro ano do nosso governo, nós vamos licitar o transporte público, que vai modernizar, dar transparência aos gastos e vai fazer com que a gente possa fazer uma revisão geral do nosso transporte. Nas frotas, nas linhas, nos terminais, nos abrigos, para a gente melhorar esse sistema de transporte público que tem sido muito reclamado pela nossa população, fazer um controle da tarifa, o aumento abusivo que houve esse ano, com índice acima da inflação, um verdadeiro absurdo. Poderemos sim melhorar e vamos e muito o transporte público de Aracaju. Ok, candidato Dandara Prado, internauta, também pergunta: a insegurança tem assustado os aracajuanos e todos os dias somos bombardeados com notícias de assaltos seguidos até de mortes. Quais suas propostas para a prevenção contra a violência? Olha, por mais que seja uma tarefa constitucional do Estado, a segurança pública, a Prefeitura não pode se omitir, principalmente num momento tão grave que vive a nossa cidade. Uma violência absurda nos bairros, no comércio, até em emissoras de rádio tem acontecido momentos difíceis em relação à violência. No nosso governo, nós teremos uma ação efetiva de parceria. Vamos assinar um termo de cooperação com a Polícia Militar e a Polícia Civil, através da qualificação ainda mais, da modernização, de podermos distribuir melhores equipamentos, da Guarda Municipal. Nós teremos uma guarda mais ativa no nosso governo. Um reforço, sem dúvida alguma. Nós transformaremos a nossa Guarda Municipal numa guarda mais presente da comunidade. E vamos fazer núcleos da guarda para, inclusive, estar dentro das escolas municipais, das unidades básicas de saúde, nos terminais de ônibus. Nos terminais de ônibus, o assalto tem sido frequente. As escolas públicas municipais, as mães vêm reclamando muito da entrada de drogas, ou seja, de problemas relacionados à violência. Nós teremos uma guarda municipal também específica para esse assunto. E as unidades básicas de saúde da mesma forma. Você veja, teve uma unidade básica de saúde do Santa Maria que tinha um horário estendido. Na semana passada ela foi fechada justamente por causa da violência. Além de tornar a guarda mais presente em todos os espaços públicos, nas praças, fazendo rondas nos abrigos de ônibus, ou seja, da gente ter uma ação integrada com o Estado e uma guarda mais valorizada e ainda mais reforçada. Nós vamos também criar a central de monitoramento coordenado pela guarda, através de um termo de cooperação também com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Essa central de monitoramento, que serão câmaras espalhadas por todos os bairros de Aracaju, a guarda poderá estar fazendo esse link direto com a Polícia Militar e a Polícia Civil no combate à violência. Enfim, a Prefeitura ela pode ajudar e muito, inclusive na iluminação pública. É essencial. Tem sido uma reclamação permanente nos bairros da cidade. É na escuridão que às vezes as casas exatamente. acontecem. A iluminação pública precária, e não é de hoje. Há mais de 10 anos que a gente vê essa mesma situação. Nós vamos modernizar a iluminação pública, colocar toda ele LED em parceria com iniciativa privada, como está sendo feito em Salvador com o prefeito Alcemi Neto, que pegou a IBM e está fazendo uma grande transformação na melhoria da iluminação pública lá e fazendo com que não só diminua o custo, mas também combata a violência. E isso nós vamos fazer no nosso governo. Candidato, 4 minutos. Felipe Augusto pergunta, internauta: o senhor nunca exerceu o cargo no Poder Executivo. Isso é uma desvantagem em relação aos demais candidatos? Eu acho que nesse momento é uma grande vantagem. Aqueles que já tiveram a sua oportunidade mostraram que seriam capazes ou incapazes de fazer. Eu sempre tenho dito que os dois concorrentes que tenho já tiveram a chance deles.
com seus erros e acertos, deram até a sua contribuição. Mas se a cidade hoje tem muitos problemas, eles também têm as suas responsabilidades para esses graves problemas que vive a nossa cidade hoje. Então, Aracaju quer viver um novo tempo. Aracaju quer viver um novo momento, das novas e boas ideias, da proposta consistente, de um programa de governo enxuto, mas que melhore a vida das pessoas, que tenha a capacidade de melhorar o serviço da saúde, da educação, do transporte, que invista no turismo, que gere emprego, que melhore a situação dos nossos artistas investindo na cultura. Enfim, uma série de ações que fazem com que a gente possa ter uma cidade mais justa, uma cidade mais planejada, uma cidade mais eficiente e com inclusão social. Outras cidades apostaram na nova geração, no jovem político, com as boas e novas ideias, repito, e deu certo. E eu já venho com a bagagem de deputado federal do terceiro mandato, com a experiência política adquirida também, inclusive numa eleição que disputei aqui em Aracaju, conhecendo mais de perto os problemas da cidade. Enfim, eu tenho toda a tranquilidade de dizer ao aracajuano, eu me preparei muito para esse momento. Eu estou muito focado com esse momento. E ao lado do nosso vice-prefeito, o pastor Antônio, eu não tenho dúvida que a partir de 1º de janeiro nós vamos fazer história. Candidato, estamos em 6 minutos. O portal Na Política pergunta: as prefeituras têm apontado momentos difíceis com a crise econômica e a queda nos repasses. Como o senhor pretende lidar com essas dificuldades que, embora existam, não desviam o interesse de muitos para o cargo de prefeito? Com gestão, com eficiência, sabendo formar uma grande equipe. Eu serei muito criterioso na formação da nossa equipe. Eu tenho dito isso. Nós vamos governar da secretaria. Isso, nós vamos governar com os melhores. Vamos pegar das universidades, da iniciativa privada e vamos despartidarizar a composição do primeiro escalão. Os partidos são importantes, mas podem ajudar de outra forma, com ideias, com pessoas que possam também contribuir na questão administrativa, num outro direcionamento. Mas se você despartidariza isso, você coloca realmente os melhores, aqueles mais capacitados, você consegue formar uma grande gestão. Por que outras cidades resolvem as questões das finanças? Por exemplo, Maceió e Salvador. Nós estamos entre as duas cidades. Tem 2 prefeitos jovens que também herdaram uma prefeitura com muita dificuldade. Faziam oposição ao governo federal e ao governo estadual. E transformaram suas cidades num canteiro de obras, melhoraram os serviços como um todo. Enfim, quando você tem equipe, você tem boa vontade, energia para trabalhar, boas ideias e vontade política de fazer as coisas acontecem. E é assim que nós vamos fazer o enfrentamento. Nós vamos colocar ordem na casa. Nós vamos gastar, Raíssa, menos com a máquina pública e mais com as pessoas. Menos com a prefeitura e mais com a cidade. E vamos tornar o prefeito mais próximo do povo. O principal gabinete do prefeito tem que ser as ruas de Aracaju. E isso também será uma grande marca do nosso governo. Ok. O Paulo César Alves, agora é outro Paulo César, pergunta: candidato, de uns tempos para cá notamos um aumento significante de pessoas sem moradia nas ruas de Aracaju, muitas vivendo em barracos, outras ao relento. Na região do centro da cidade é comum ver pessoas amontoadas na calçada. Enfim, a pergunta dele é um pouco longa, mas a gente vai postar na íntegra no site e ele fala sobre a questão da habitação, né? De dar, como ele fala aqui, o problema ainda é maior, pois existe um processo de inclusão dessas pessoas na sociedade, né, da habitação e ainda incluí-las no trabalho, estudo. Nós temos um déficit habitacional em Aracaju de cerca de 20 mil unidades habitacionais. É muito alto. Praticamente você tem um grande desafio pela frente para enfrentar e melhorar essa questão. Nós vamos fazer 4 mil unidades habitacionais nos próximos 4 anos, em parceria com a Caixa Econômica Federal, através, logicamente, do governo federal. E vamos priorizar as pessoas da faixa etária de 0 a 3 salários mínimos. O que aconteceu nos últimos anos em Aracaju? Foram distribuídas unidades habitacionais para as pessoas muitas vezes que não precisam. E outra coisa, foram feitos conjuntos habitacionais, até novos bairros, sem a menor infraestrutura. O Paulo César, inclusive, até cita aqui, né, com a questão do 17 de março, que é o bairro mais novo de Aracaju. Isso. Você vai lá no 17 de março, você tem uma escola inacabada, você tem uma maternidade que mal começou, você tem uma creche que não funciona, você tem problema de saneamento básico, você tem as casas que tem problema de rachadura na parede, que foram entregues sem porta, sem sanitário. Ou seja, toda uma falta de responsabilidade e planejamento na entrega de unidades habitacionais. Temos uma pergunta aqui, Helena, internauta, ela pergunta: como deputado federal ajudou na saúde do município de alguma forma? Ajudou de alguma forma como deputado? Isso. E qual a sua proposta a curto prazo, já para dar melhores condições à saúde da população?
Olha, eu coloquei emendas parlamentares para a reforma e construção de unidades básicas de saúde em Aracaju, emendas individuais do deputado Valadares Filho para a Prefeitura de Aracaju, sendo o atual prefeito meu adversário, sendo ele o meu adversário. Então, isso demonstra a nova forma de fazer política, que é você não necessariamente ser aliado. Às vezes você é adversário, mas tem a obrigação de ajudar a cidade e eu tenho essa sensibilidade. Em relação à saúde, por exemplo, a saúde é o maior problema que existe em Aracaju. Todas as pesquisas falam isso. É saúde e segurança. São as duas principais. Qual o grande problema da saúde da nossa capital, que vive uma crise circunstancial, uma crise substancial, melhor dizendo, uma crise de grandes precedentes nos últimos 10 anos? Porque nós tivemos 10 secretários de saúde. Você imagina, um secretário por ano. Como resolve o problema? E outra coisa, partidarizando a Secretaria de Saúde. Ou a pessoa que assumiu tinha mandato eletivo, ou queria ter mandato eletivo, ou por trás da pessoa tinha uma pessoa com mandato eletivo. Não funciona. Você não coloca os melhores, você não coloca quem verdadeiramente entende da saúde pública para cuidar da saúde do nosso povo. Vamos acabar com isso. Será um técnico competente, um profissional de saúde competente, ao lado de uma grande equipe que nós vamos formar. Enfim, a saúde pública é um grande desafio, mas nós vamos resolver. Deputado, uma pergunta do João Paulo. Quem financia, bem simples, quem financia a sua campanha? O meu partido. O PSB, inclusive, está na transparência, isso das minhas contas de campanha. O nosso partido tem sido um parceiro, apesar das dificuldades, tem nos ajudado e tem feito com que a gente mantenha a nossa campanha no dia a dia, no programa de TV e de rádio, nas ruas de Aracaju, com o nosso material gráfico, enfim. Através do nosso partido, a gente tem sim feito uma campanha muito bonita. Candidato Michele Barbosa de Almeida, internauta, pergunta o que o candidato vai fazer para evitar atrasos salariais dos servidores. Já estão. Eu acho engraçado, repito, já estão. Eu acho engraçado quando alguns candidatos dizem: no meu governo nós vamos pagar o salário em dia. Isso é obrigação. Se um gestor perdeu a capacidade de pagar o seu servidor em dia, o que é que ele vai fazer a mais? E os fornecedores? E as obras que estão em andamento? Não pagar o salário do servidor, não valorizar o servidor que presta o serviço imediato à nossa sociedade, porque o prefeito não é eterno. O prefeito passa, o prefeito tem um mandato. O servidor público não. O servidor ele está ali. Ele vai sair quando se aposentar, bem mais na frente. Então tem que ser eternamente valorizado. E pagar em dia é obrigação de qualquer gestão. Então, além de pagar em dia, nós vamos valorizar e dar melhores condições de trabalho que eles não têm hoje. Enfim, você tem uma gestão como nós temos hoje na Prefeitura e no Governo do Estado, infelizmente, isso atinge o comércio, a nossa economia ela é atingida também com isso, a nossa geração de emprego, tudo por causa de atrasos salariais e também de parcelamento dos salários. É verdade. Daniele Cristina, internauta, pergunta: enquanto prefeito, como o senhor poderá ajudar para fortalecer a Previdência, para que os aposentados não sejam prejudicados? A Previdência ela é sagrada. O que nós pretendemos fazer e a partir de janeiro nós vamos fazer é dar total transparência ao fortalecimento da Previdência. A Previdência é o fundo que vai haver no depósito, sempre. Você vai mostrando ao servidor público que aquilo está crescendo, que aquilo está organizado, que aquilo está fortalecido e dando a segurança do futuro de todos eles. Então é transparência. Colocar como está aumentando, o que está entrando, como ela está, a situação, eles terem o acesso diário e permanente, até porque aquilo é deles. No futuro, quem vai ter o benefício daquela previdência fortalecida é o servidor municipal. Então, nós vamos ter total transparência em relação a essa questão. Deputado, não podia deixar de fazer essa pergunta. Pelo momento, o senhor justificou sua ausência na votação da cassação do deputado Eduardo Cunha, alegando que estava fazendo campanha aqui em Aracaju. Mas o voto de Valadares, como seria? E o senhor, como tem lidado com essa interpretação negativa pela ausência? Não, eu não estava ausente, porque eu não estou como deputado. Eu não estou como deputado. Então, não é que eu não estava ausente na sessão. O deputado federal é Bosco Costa, não é Valadares Filho. Eu estou deputado licenciado, enfrentando a campanha de Aracaju. Então, minha licença foi no mês de julho. São 121 dias de licença. Eu só volto no início de novembro. Mesmo que eu quisesse, o regimento não permite, você não pode voltar. Mas, em conversa com o meu suplente Bosco Costa, antes de tirar a licença, eu disse: olha, é bem possível que haja votação da cassação do deputado Eduardo Cunha durante essa minha licença, durante o período eleitoral. Você assume esse compromisso de votar pela cassação, porque esse é um compromisso meu e um compromisso do meu partido. Ele disse que, por consciência própria e através do nosso apelo, ele votaria pela cassação, como assim fez. Votou pela cassação de Eduardo Cunha, a Câmara acertou, o meu partido, por unanimidade,
votou pela cassação de Eduardo Cunha e foi muito bom para o país ele ser cassado. Ele era um mal à nação. Deputado, última pergunta. As pesquisas te mostram com um certo crescimento. E o que o senhor acredita que tem contribuído para isso? E se chegar a um segundo turno, aceitaria o apoio de quem hoje não está contigo? E como, por exemplo, João Alves, quem sabe? Ou se não for para o segundo turno, a quem apoiaria? Olha, o segundo turno é um fato e nele estaremos. Eu tenho total segurança. Não só pelas pesquisas que dizem isso, mas pelas ruas, pelo dia a dia da campanha. Nós estaremos no segundo turno. E de lá, nós sairemos vitoriosos. Em relação a apoios, aqueles que queiram se somar ao meu projeto, às minhas convicções, a minha de pastor Antônio, da nossa aliança, serão bem-vindos. Segundo turno é uma outra eleição. É uma eleição de que você polariza um projeto e o outro. Aqueles que concordarem com o nosso projeto poderão vir se somar e nós seremos vitoriosos juntos. Deputado, agradecemos sua participação. 30 segundos, suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Na Política, agradecer a você, Raíssa, pela bela entrevista. Foi uma ótima oportunidade de, mais uma vez, conversar com os aracajuanos sobre as nossas propostas. Eu estou com muita fé na nossa vitória. Nós vamos renovar Aracaju. Nós vamos viver um novo tempo para a nossa cidade. Muito obrigado pela receptividade que tenho tido diariamente.